É um prazer, é uma alegria estarmos na casa de Deus, e você que talvez veio ou está aqui conosco pela primeira vez, reforçamos a nossa alegria em tê-los aqui conosco, né? Porque nós nos alegramos quando nós adoramos a Deus, mas queremos ver também muito mais pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, de Cristo, para adorar o seu santo nome. Nesta noite, o título da nossa mensagem é: Quem é este? Essa pergunta eu fiquei pensando, nos tempos que nós vivemos atualmente, nós, com uma certa frequência, a gente ouve falar: você conhece tal pessoa? Você já ouviu falar? E principalmente na questão das celebridades, ou melhor, subcelebridades, em que algumas vezes a gente parece estar alheio ao mundo, porque quando alguém pergunta: você conhece fulano da televisão? Você fica meio que boiando, parece que você que é um patinho fora da lagoa, você é um estranho. Então vivemos nesse período em que pessoas vêm, têm seu nome divulgado, você ouve por determinado tempo, mas daqui a pouco, passado o tempo, você até mesmo pode se lembrar: e tal pessoa, não sei o que deu, não ouvi falar mais daquela pessoa, de tal pessoa. E, portanto, essas celebridades, esses nomes são de maneira fugaz, vêm e vão como um sopro. Mas o personagem do qual nós queremos nessa noite retratar, falar, anunciar, é um personagem vital na história da humanidade. Um ser humano, enquanto humano, né? Porque também ele era Deus divino, que mudou a história da humanidade, dividiu em antes e depois. Um ser que tem toda a autoridade no céu e na terra. Um ser que direciona os caminhos da história do ser humano. Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente. Nós podemos imaginar algumas coisas, com certeza nós vamos errar, 99,9999 nós vamos errar. Mas Deus tem em suas mãos todo o controle, e esse mesmo Deus tem por filho Jesus. Em determinado momento, lá em Mateus 8, quando existe uma passagem em que Jesus está com seus discípulos atravessando o mar da Galileia, naquele barco, uma pergunta é feita no final do texto: quem é este? A mensagem não se baseará neste texto, mas eu quero trazer como introito apenas esta pergunta. Diante aquele movimento do barco para lá e para cá, e depois Jesus sendo acordado, e milagres sendo acontecido, maravilhas, autoridade diante da natureza, os seus discípulos, que aquele momento se maravilharam, eles mesmo entre si perguntaram, com um espanto, não que não o conhecesse, já vinham caminhando com Jesus há algum tempo, mas essa caminhada ainda talvez fosse uma caminhada intelectual, quem sabe? Apenas uma caminhada de amizade, talvez de crença num ungido que viria para libertar o povo de Israel mediante a guerra com espadas, talvez naquele princípio. E eles se maravilharam: quem é este que o mar lhe obedece? Os ventos e o mar lhe obedecem? E essa pergunta eu quero deixar para nós nessa noite: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas, mais do que uma pergunta, daqui a pouco nós iremos adentrar numa resposta. Essa pergunta, quem é este, de uma certa maneira me vem a ideia de uma certa ausência de relacionamento. Conhecimento, sim, mas não um relacionamento íntimo ainda. Se nós perguntássemos a Zaqueu, lá em Lucas 19, ele iria falar que não tinha visto Jesus com seus olhos ainda, mas a fama de Jesus precedia
O nome precedia a vislumbrar a sua fisionomia. Ele tinha ouvido. Quem é esse Jesus? Eu preciso correr para ver pessoalmente esse Jesus. Agora, se nós perguntássemos aos budistas quem é Deus, os budistas vão dizer que Jesus nunca foi Deus, que é só um homem que deixou um exemplo e um legado a ser seguido e nada mais. Os muçulmanos vão dizer que Jesus não é Deus, que é apenas um profeta, que simplesmente está no mesmo patamar de Abraão e de João Batista e os demais profetas, mas ele é um mensageiro precursor de Maomé. No judaísmo, ele é ensinado como apenas um judeu sábio, rejeitado, que mesmo sendo, esperando que ele fosse o Messias, mas não creem até hoje que o Messias veio. Então eles estão aguardando ainda o verdadeiro, entre aspas, o Messias. Esse Messias para eles ainda nascerá. Portanto, Jesus ainda na história é um judeu sábio. Para o hinduísmo, Jesus é apenas um grande mestre da sabedoria. Para os testemunhas de Jeová, eles vão dizer que Jesus não é Deus, que Jesus é uma criatura criada em algum tempo da eternidade. Nós cremos na Trindade, né? Eles não creem. Para os mormons, não se espantem aqui, Jesus Cristo é polígamo. Ele foi casado com Marta e Maria, e que nas bodas de Caná ele estava comemorando o seu casamento. Jesus para eles não é Deus. Jesus sim é filho de Deus, assim como todos os demais seres são filhos de Deus, é o que eles creem. E que em determinado momento da eternidade, esse ser Jesus para eles foi criado. Ele é o irmão mais velho de Satanás. Sabiam? Para o Seixonoye, Jesus Cristo é um iluminado enviado por Deus para cumprir a sua missão na terra, como outros seres iluminados, incluindo Buda e Maomé, são espíritos que já atingiram a sua perfeição e por amor imensurável ao ser humano, se sujeitou a vir aqui e deixar uma mensagem e ensinamentos para a evolução do ser humano. Para os adventistas, Jesus Cristo é o anjo Gabriel. Mas, e para você? Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? Ele é apenas um amiguinho, um coleguinha, e aqui esse diminutivo para demonstrar uma relação de igualdade, né? Ele é nosso amigo, nosso pai, nosso irmão, não um amiguinho ou coleguinha, a quem nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. E agora eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 16, nós vamos ler esse texto. Mateus 16, os versículos 13 a 17. Desculpe, irmãos, eu marquei aqui errado o texto. Aliás, eu acho que eu que abri errado. Isso. Mateus 16, 13 a 17. A confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho de homem? Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós,
quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão Pedro, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quem dizem os homens que eu sou? Quem é este? A esse momento do ministério de Jesus, Jesus já se aproxima deste fim. Do fim do seu ministério, Jesus aproxima-se do momento dali quando ele será preso, morto, crucificado. E a sua vida, do seu ministério encerrando, o mestre estava antevendo esse fim próximo humano aqui na terra, e ele quis fazer uma pergunta que foi estendida a todos os seus discípulos. No contexto lá em Lucas, nós vamos ver que Jesus havia curado o cego lá em Betsaida. Alguns textos variam a ordem ali dos fatores, mas enfim, nós vemos que o ministério de Jesus era intenso. Era milagres, maravilhas, ensinamentos. Lá em Mateus ainda 4, nós vemos que a fama de Jesus corria por toda a Síria, Judeia, Samaria, e a fama de Jesus foi se estendendo, e muitos eram levados à presença de Deus, de Jesus, para serem curados. Coxos, cegos e todo tipo de enfermidade. Portanto, a fama de Jesus não foi rápida. Isso foi no início do seu ministério. Agora, já próximo ao fim, Jesus queria ver não apenas a resposta de pessoas que lá no começo entendiam talvez ele como um amigo, como um grande ensinador, como um mestre. Talvez aos primeiros olhos poderiam as pessoas enxergá-lo como apenas um grande rabi, um grande mestre. Mas no decorrer do tempo, eles foram entendendo a realidade da pessoa de Jesus. Jesus não era mais aquele, poxa, eu pensava que ele era realmente um grande mestre. Nicodemos falou: eu sei que tu és um grande mestre. Ali no início de João, capítulo 3, início do seu ministério. Eu sei que eu pensava apenas que ele era descendente de Davi, eu pensava que ele era isso, pensava que ele era aquilo, mas agora eu sei que tu és o Filho de Deus. Mas, inicialmente, Jesus ali em Cesareia de Filipe, aquele nome foi dado tinha sido trocado recentemente, por Filipe, que era um dos filhos de Herodes, e como maneira de enaltecer César, que era um dos governantes, ele misturou os dois nomes, Cesareia de Filipe. E nesse lugar, depois em Mateus fala do fermento dos fariseus, fala de os fariseus estavam acrescentando um fardo pesado na lei, na religiosidade do povo, de uma maneira que ficava tão pesado que as pessoas desistiam de adorar ao Deus verdadeiro. Jesus, portanto, pergunta aos seus discípulos de modo geral, interrogou aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do homem? E aqui, irmãos, eu quero destacar algumas coisas em 3 tópicos. Primeiro tópico, o testemunho dos homens. Esse contexto de que dizem os homens que eu sou, e Pedro, como um representante do grupo: Senhor, uns estão dizendo que tu és João Batista, que havia há relativamente algum tempo sido morto, ali próximo do início do ministério de Jesus. Não, uns outros falam que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és Jeremias, outros estão falando que tu és um outro profeta, porque eles aguardavam o ungido de Deus. Cristo quer dizer ungido, Cristo quer dizer Messias, Jesus quer dizer Salvador.
o nome próprio de Jesus, Salvador, Jesus. Cristo é o apelido. Assim como João Batista. Alguns pensam, Jesus Cristo é o nome dele. Não, o nome Jesus. O apelido, o acréscimo, Cristo, é em função da sua qualidade. Assim como João o Batista. Por que Batista? Porque ele batizava. Jesus, por que ele era o Cristo? Porque ele era o Messias esperado, profetizado, garantindo pelas Escrituras Sagradas há muitos e milhares de anos, que agora se cumpria nesse Jesus que eles estavam estava à sua frente. Mas as pessoas, mesmo diante dos milagres, ensinos, promessas, maravilhas que eram feitas por aquele homem, as pessoas, muita gente ainda duvidava, como duvida até hoje, como não crê que o Messias tenha vindo. Mas, bom, se tu és alguém vindo de Deus, então tu és um dos profetas, talvez uma reencarnação. E eles também, alguns grupos, acreditavam nisso, outros não, dentro do judaísmo. Enfim, mas então estou dizendo, é uma miscelânea de ideias a teu respeito. Quem é este? Quem é este homem? O que nós podemos dizer? O que as pessoas estão dizendo? O Senhor Jesus, não reconhecido, nem aceito pelo povo de Israel, antes até blasfemado pelas pessoas, ele descreve todo o povo como uma geração má e adúltera, e deixando-os, retirou-se. Agora, então, diante dessa pergunta, por que isso importava? Essa pergunta, essa opinião dos homens importava? Não. Ele queria ver se os discípulos, e fazer um contraste, que seus discípulos entendessem o que eles estão dizendo. O testemunho dos homens foi uma furada. O testemunho dos homens que foram questionados diante de todos os ensinos de Cristo Jesus, como nós dissemos no começo. Não, ele é um grande sábio, ele é um mestre, ele é um ser evoluído, ele é a reencarnação de Elias. Isso nós vamos ver novamente na transfiguração lá no monte, a mesma ideia. Mas, portanto, não interessava especificamente a opinião dos homens, mas do conhecimento que as pessoas que estavam à sua volta tinham a respeito dele. Quem é este? Quem é esse Jesus? E aí nós vamos para o segundo testemunho, que não está especificamente neste texto, eu estarei dando uma lateralidade. Eu marquei aqui alguns textos, alguns advérbios, pronomes, adjetivos, qualidades a respeito de Jesus que ele mesmo testificou. O testemunho de si mesmo, ou ele, alguém próximo para com ele. Nós cantamos, inclusive aqui, uma qualidade, um atributo a respeito de Jesus. Jesus é o pão da vida, lá em João 6,35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Você está com fome espiritual? A resposta já está aqui, está clara. Não precisamos recorrer a outros. Jesus afirmou que ele é a luz do mundo. João 8,12. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Jesus é o caminho aplanado, reto. Nós estamos enxergando, não há desvio, não há monturo, não há algo mais saliente para nós tropeçarmos. Ele é o caminho seguro, ele é a porta. Ele falou que ele é o bom pastor, ele é o caminho, a verdade e a vida, porque sem ele ninguém vai ao Pai, ao céu. Ele afirmou que é a videira verdadeira. Ele afirmou
ser o Senhor, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então, ele concordou com esta fala. Ele é o Messias prometido, lá em João 4, 25 e 26. E foi testificado por anjos que ele é o Salvador. Quando o anjo Gabriel se apresentou a Maria, ele salvará o povo dos seus pecados. Quero fazer uma pergunta para vocês. Qual ser humano que existe nessa terra atualmente, ou que já passou, que alguma vez teve ousadia de falar: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a justiça, eu sou a verdade, eu sou o bom pastor, eu sou a porta que vocês vão entrar para os céus, eu sou a videira verdadeira, eu sou o Senhor e Salvador. Quem se atreveu a dizer isso? Siddhartha Gautama? Maomé? Joseph Smith? Joseph Ratzinger? O pastor Davi Gomes? Pastor Nilson do Amaral Fanini, o pastor, o evangelista Billy Graham. Quem se atreveu a dizer que, a dar o testemunho de si mesmo, afirmou que ser o Filho de Deus? Todos esses que criaram grandes religiões, Confúcio, Allan Kardec, todos eles passaram, enterrados estão, os seus corpos, e já foi, creio que já há muito tempo, decomposto. Mas o nosso Deus e Mestre, seu Filho Jesus, morreu, mas se levantou ao terceiro dia. Portanto, ele mesmo, o próprio Jesus, deu testemunho desse mesmo, afirmando que ele era o Filho de Deus. Mas voltando para o texto, agora o terceiro ponto, que eu gostaria de dar sequência: o testemunho de todos que têm relacionamento com ele, e pela boca de Pedro. O texto está bem claro aqui, irmãos. E vós, quem dizeis que eu sou? Ah, irmãos, será que nós temos tamanho relacionamento íntimo com Jesus, para que não somente a nossa boca expresse uma verdade, mas que o nosso coração, o entendimento, realmente reafirmem aquilo que a minha boca está falando? Será que nós temos essa intimidade, como Pedro e os demais apóstolos de Jesus tiveram, diante dessa tamanha resposta a uma grande pergunta: quem é este? E vós, quem dizeis que eu sou? Agora já não é uma pergunta, nós vamos enfatizar a resposta. Para você, Pedro, para você, André, para você, João, Mateus, para vocês, o povo está dizendo isso aí: eu sou um profeta, eu sou etc., eu sou um grande milagreiro, talvez um fraudador, porque cada um pensa de um jeito. Mas vocês que estão caminhando comigo já há 3 anos, o que vocês pensam de mim? E aí Pedro, na ousadia dada pelo Espírito Santo de Deus, Jesus mesmo reafirma isso no próximo versículo, que não foi pela sua boca, não foi pela carne, mas foi pela revelação do Espírito de Deus que Pedro afirmou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, irmãos, se nós pudéssemos voltar há mais de 2.000 anos atrás, há mais de 3.000 anos atrás, se nós encontrássemos o íntegro Jó lá na terra de Uz, não Ur, Uz, Ur é de Abraão, o que ele iria dizer? O que Jó iria dizer?
diante da experiência e do relacionamento que ele tinha com Deus. Para mim, ele é o Redentor que vive e que por fim se levantará sobre a terra. Se nós perguntássemos para o profeta Isaías, ele iria dizer que para mim, Jesus é o maravilhoso conselheiro, é o príncipe da paz, o Deus forte, Deus da eternidade, é a raiz de Davi, ele é o santo de Israel. Na época de Jesus, se nós voltássemos ali, portanto, há 2000 anos atrás, bem lá no começo do ministério de Jesus, nós encontrássemos com João Batista lá no deserto, ele iria dizer: Jesus para mim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só na autoridade do Espírito Santo de Deus é que João Batista pôde dizer tal afirmação. Se encontrássemos na região de Samaria e víssemos lá uma mulher com seu cântaro à mão, talvez ainda vazio, à beira da fonte de Jacó, indo para pegar água, saciar a sua sede, o que ela iria dizer a respeito de Jesus? Ele é aquele que tem a água da vida eterna. Olha a experiência daquela mulher. Ela, de tamanha intimidade e de maneira rápida que Jesus transformou a sua vida, ela saiu anunciando o evangelho a pessoas. Mas eu não sei. Eu sei que ele mata a minha sede, ele mata a sede espiritual. Esse Jesus que nós cremos. Se nós voltássemos ainda naquela época, no tempo de relacionamento de Jesus com os seus amigos talvez mais íntimos, com exceção dos discípulos, Lázaro, Marta e Maria, nós fôssemos ali talvez tomar um cafezinho à tarde lá em Betânia, né? Creio que muitos gostam do cafezinho, talvez outros, dependendo do clima, um tereré, enfim, vamos tomar, lá não tinha tereré, eu acho que não, mas talvez um cafezinho, outra bebida, né? O que Lázaro ia dizer? Para mim, ele é a ressurreição e a vida. Eu estive morto, mas ele tem poder, ele me tirou das garras da morte. Portanto, Jesus é a ressurreição e a vida. Perante o sinédrio, Pedro ainda falou de Jesus, chamando de príncipe da paz. Ele é quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, e não há, além dele, nenhum outro Salvador. Paulo escreveu a Timóteo, o pastor Vinícius leu aqui no começo, já havia marcado aqui. Paulo disse a Timóteo: não há nenhum outro, não há possibilidade nenhuma de haver um outro mediador entre Deus e o homem. Isso tudo foi motivo e afirmações categóricas diante de relacionamento com Jesus Cristo. Ainda quero deixar dois exemplos, quando o escritor aos Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como que ele pode dizer isso, se ele não conhecesse com intimidade? E por fim, ainda o último exemplo, o escritor do livro de Apocalipse, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, o que ele disse? Falou muitas coisas, mas ele afirmou, ele tinha certeza que, para ele, Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O salmista vai dizer: de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Meus queridos, nós temos essa intimidade para crer, para falar a respeito de Jesus? Temos essa intimidade, e se nós formos questionados diante dos homens, afirmar categoricamente: Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo? Portanto, irmãos, havia uma necessidade de manifestação vocal, vocalizar, para que as pessoas ouvissem
que aqueles que estavam mais próximos reconheciam Jesus como Filho de Deus. Todos aqueles atributos, qualidades que nós mencionamos aqui. Quem é este? Você poderia dizer, quem é esse Jesus? Quem é Jesus para você? As pessoas precisavam vocalizar. E quando Jesus respondeu, nós já dissemos aqui agora há pouco, quando Pedro disse essa resposta maravilhosa, irmãos, quando ele disse, ele foi direcionado pelo Espírito de Deus. Não foi pela carne, porque a carne não poderia dizer isso, mas pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, Pedro, alguns dizem tão inconstante, e até depois disso mesmo, não conheço. Olha como é que é o ser humano, né? Não conheço, eu já ouvi falar, mas ele negou, ciente do erro que ele estava cometendo. E você, nesta noite, você está ciente de quem é Jesus? Se fôssemos então perguntar individualmente, quem é Jesus? O que você diz a respeito? Você já experimentou? Você já entendeu a realidade desse Jesus maravilhoso, que transcende todo o nosso entendimento, que, conforme lá em Filipenses 2, o texto vai dizer que Jesus deixou a sua glória, ele estava junto do Pai, e ele poderia ficar muito bem quietinho da sua glória, muito bem quietinho lá, mas o Pai providenciou um caminho de resgate, uma solução que era dar o seu Filho Jesus. Esse Filho Jesus não veio aqui à terra, ao mundo, à toa. Ele tinha um propósito, tinha uma missão a cumprir. Você entende isso? Que esta missão era você? Essa missão era eu. Muitos anos depois, 2000 anos depois, essa missão era o Rafa. Mais de 2000 anos depois, essa missão era para o meu filho, meus netos. Essa missão era para aqueles que viveram antes, serem resgatados, haver a possibilidade de resgate. Esse resgate se dá mediante a fé em Cristo Jesus. Infelizmente, não todos poderão ou alcançarão a misericórdia que Deus estende graciosamente com as suas mãos. Ele estende a salvação. Tome aqui, saia desse lamaçal, saia desse buraco que você se meteu. O ser humano tem o DNA do pecado em suas veias. Jesus estende as mãos. Graças a Deus, um dia eu entreguei a vida a Cristo, muito cedo. Muitos aqui já entregaram a vida a Cristo. Mas não brinque de ser crente. Não brinque. Isso é muito sério, irmãos. Você acha que estando aqui sentado no banco da igreja, você acha que ouvindo uma programação no YouTube de uma mensagem, eu já fiz a minha parte. Não brinque de ser crente. Seja um crente verdadeiro, um crente fiel a Jesus. Pedro foi o primeiro a colocar esta verdade em palavras, registrado nas Escrituras. A revelação lhe permitiu afirmar dois aspectos. Primeiro, que Jesus era o Messias judaico, aquele que foi aguardado, e que ele era divino, que não era apenas humano. 1 João capítulo 1 vai dizer que não é de Deus aquele que não crê que o Filho de Deus, a divindade, desceu à terra. Não é de Deus, ouça bem. Portanto, quero concluir, assim como Pedro, é necessário que nós façamos, digamos e creiamos nesta grande verdade, que Ele pode salvar a sua vida, porque Ele é o Filho de Deus. Ele veio isso para cumprir a missão. A parte dele Ele já fez. E a sua parte? Você conhece esse Filho de Deus? Que é esse Jesus?
Quem é esse Jesus? Os discípulos de Jesus, cada um falou alguma coisa, os profetas, cada um falou alguma coisa, nós demos aqui alguns exemplos, mas para mim, Jesus é aquele que cura, que liberta, que transforma e que salva. Ele pode salvar a sua vida. É necessário uma confissão mediante a uma convicção. Isso redundará na salvação. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, tua boca, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Sim, você pode afirmar isso? Se você pode afirmar, somos irmãos pela graça de Cristo Jesus. Somos irmãos, filhos de Deus Pai. Gostaria que você nesse momento fechasse os seus olhos. É momento, creio que, de uma certa reflexão. Eu sempre digo que as minhas palavras, como servo de Deus, eu sou apenas um canal. Quando você anuncia, quando você proclama o Evangelho, somos canais de Deus, permitindo sermos usados para a salvação de pessoas. Mas eu sou um mero mortal. Somos meros mortais. E esse Deus a quem eu reconheço ser o Filho de Deus, e Ele mesmo aceitou a adoração, e Ele mesmo aceitou ser chamado como tal, é Ele que pode salvar. Essas palavras estão descritas nas Escrituras Sagradas. Não quero apelar aqui pelo sensacionalismo, para o lado emotivo. Não, a palavra de Deus nos alega, nos informa que nós devemos crer em Cristo Jesus pela razão. Você precisa entender isso. Não precisa se emocionar, mas creia, use a razão. Tivemos tantos filósofos, Calbate, tivemos Voltaire, tantos outros, que mais trouxeram palavras de desesperança. Ateus, não existe uma eternidade, não existe um além. Palavras que trazem desesperança para nós. Bom, se não tem um além, não existe algo após a morte, para que eu vou levar a vida? Para que eu vou crer em Jesus? Eles vieram mais trazendo um desserviço do que algo de positivo. Mas Jesus, tu és esperança para mim. Cantamos. Não tem ninguém, não tem nada além de ti, porque tu és o Deus vivo que deixou a sua glória, mesmo diante de toda a majestade, os anjos, os arcanjos, seres espirituais, todos os possíveis, não quero aqui afirmar, qualquer outro universos, não é possível, não estou afirmando nada, mas qualquer coisa além espiritual, tudo se rendendo aos pés de Deus. Mas ainda assim, diante da nossa pequenez, um universo tão imenso, nós aqui nessa terra, comparada ao universo, somos muito mais do que formigas. Ainda assim, Deus nos amou. E eu preciso conhecer esse Jesus, gente. Eu preciso ter essa intimidade. Se eu não tiver intimidade, eu não posso afirmar com tal categoria, ousadia, que Ele é o Filho de Deus. Se eu falar isso e não tiver essa convicção, é a mera baboseira da minha palavra, da minha boca. Convidamos a você que entregue a sua vida. Esse Jesus não quer ser o seu amiguinho, não. Ele quer ser o Senhor,
e quer ser o salvador da sua vida. Ele quer direcionar você. Ele que quer te mostrar os passos retos para você não tropeçar. Ele quer te mostrar o caminho correto, aplainado, para você não cair na ribanceira. Ele quer ser o seu pai amoroso para te dar alimento farto à mesa, te tirar das bolotas que você come, mas quer te dar uma mesa farta. Quer que você, assim como os discípulos de Jesus já tinham compreendido o que era o reino dos céus. Antes eles não entendiam isso, mas agora já faziam parte do reino dos céus, mesmo não estando no além. Mas o reino dos céus é aqui quando Deus preenche a minha vida. Este é o apelo que eu faço para você. Ele quer ser o Senhor e Salvador da sua vida. Ele quer tomar você. Apocalipse vai dizer que Jesus bate a sua porta. Jesus, eu preciso dizer, abre as portas do meu coração. Entra, Senhor, tome conta. Eu não quero deixar nenhum cantinho, nem a despensa suja. O Senhor vai limpar tudo isso aqui. O Senhor quer que eu tenha uma nova vida. O Senhor quer que eu tenha um relacionamento forte, íntimo. Eu quero que, desde o amanhecer ao anoitecer, o meu pensamento, o meu universo é você. Meu pensamento está tudo voltado. Eu levo a minha vida, do meu trabalho, minha família, mas estão permeados do pensamento em Cristo Jesus. É sério, ninguém quer que você se perca. Jesus que falou isso. É noite aceitável, é noite de salvação. Que Deus abençoe a sua palavra, que a palavra de Deus o incomode nesta noite, bata no seu coração. Não pelas minhas palavras, assim como Pedro falou, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas é o próprio Deus que está falando.